Fenômenos que envolveram a mediunidade de Zé Arigó e o espírito Dr. Fritz. Certa vez, um médico americano tentou desmascará-lo e acabou curado por ele. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Gravo esse vídeo com uma emoção muito especial e ao final vocês irão entender por quê. Falaremos hoje sobre a vida de Zé Arigó, o maior médium de cura que o Brasil já viu. Me baseei nos apontamentos deste livro, Arigó e o Espírito Dr. Fritz, da editora Pensamento, autor John Fuller. Livro que deu origem ao filme Predestinado, que irá estrear agora no segundo semestre de 2022. José Pedro de Freitas, mais tarde conhecido como Zé Arigó, nasceu no início dos anos 20, do século 20, numa fazenda no interior de Minas Gerais, na cidade de Congonhas. Desde pequeno demonstrou ser uma criança especial. Escondido de seu pai, doava alimentos que eram produzidos na fazenda para pessoas pobres da região. Chegou a tomar várias surras por causa disso. Desde muito jovem, sonhava com um homem que se apresentava a ele. Dizia que se chamava Adolf Fritz e era um médico alemão que desencarnou em 1918. Esse espírito o acompanharia por toda a encarnação. Arigó, quando jovem, relatava esses sonhos para os seus familiares. Às vezes era visto conversando com pessoas que só ele enxergava. Quando pequeno chegou a ser submetido a uma sessão de exorcismo, mas como ele se manteve calmo, o padre apenas recomendou algumas preces e a vida seguiu. Arigó sempre trabalhou muito na fazenda de seu pai, só conseguiu estudar até o 3º ano do ensino fundamental. Quando ele tinha 18 anos, o Dr. Fritz apareceu novamente para ele, disse que eles tinham uma missão juntos. Nessa época também, Arigó casou-se com a costureira Arlete. O casal viria a ter 6 filhos. Por volta dos 25 anos, depois de passar por outros empregos, Arigó conseguiu se colocar como empregado, funcionário público, numa repartição. Arlete dava aulas de corte e costura e Dr. Fritz começou a aparecer mais vezes para Arigó, insistindo que eles tinham tarefas a realizar. Arigó, que era católico, fervoroso, ele viria a se declarar espírita bem mais tarde. Ele passou por uma fase de muitos conflitos e dúvidas, até que decidiu seguir o que aquele espírito que lhe aparecia lhe orientava, dizia que eles tinham se comprometido com algo importante a ser realizado. Arigó andava sempre com um crucifixo que ele usava para abençoar as pessoas, um crucifixo de madeira. E após superar esses conflitos iniciais entre o que recomendava a sua religião católica e o que o espírito que aparecia para ele lhe dizia, Arigó, ponderando que o Cristo era o mesmo para todos, resolve então, sob a influência do Dr. Fritz, começar a atender a população, pessoas pobres, necessitadas, que precisavam de atendimento. E, segundo estimativas bem realistas, ele curou muita gente. Milhões de pessoas. Os números realmente impressionam. Foram centenas de pessoas atendidas durante cerca de 2 décadas de trabalho incansável, em que Arigó conciliava a sua atividade mediúnica com o seu trabalho profissional. Na atividade mediúnica, ele nunca cobrou nada de ninguém, e a sua jornada de trabalho total diária chegava facilmente a 16 horas por dia. Arigó começou a ficar conhecido no Brasil e no exterior. Ele curou muitas pessoas famosas, mas nunca deixou de atender os pobres. Ele ficou amigo de Chico Xavier, de Valdo Vieira. Arigó também teve problemas com a justiça, porque foi acusado de prática ilegal da medicina, de feitiçaria. Ele chegou a ser preso, mas mesmo na penitenciária continuou curando as pessoas e saiu da prisão carregado
nos braços do povo, continuou seu trabalho incansável com um vigor físico incomum. Em 1963, Arigó recebeu a visita de 2 norte-americanos que vieram até Congonhas, acompanhados de intérpretes, para estudar, para conhecer, para ver se ele não era realmente um charlatão, como muitos achavam que era. Então vieram o Dr. Henry Puharich, um médico, e o empresário Henry Belk. Logo na primeira sessão de cura que eles presenciaram, eles já perceberam que algo muito especial estava acontecendo ali. A primeira coisa que notaram foi a impressionante mudança na personalidade de Arigó quando estava sob a influência do Dr. Fritz. Ele passava inclusive a falar em alemão, língua que o médico nunca aprendera. A mediunidade de José Arigó era totalmente inconsciente, ele nem se lembrava do que acontecia depois do transe. O Dr. Fritz, ao atender as pessoas, e aliás era tudo muito rápido, ficava cerca de 1 ou 2 minutos com cada paciente. Então ele ou passava receitas com medicamentos alopáticos que se vendem em farmácia, se vendiam, né? Ou ele operava as pessoas ele mesmo, utilizando uma faca, um canivete, algum outro objeto cortante. E os americanos ficaram assombrados quando eles viram que Arigó fazia cortes na pele das pessoas com objetos cortantes que não sofriam nenhum tipo de esterilização, sem asepsia nenhuma, e também o médium não suturava depois de fazer esses cortes, eles pareciam fechar naturalmente. As pessoas não sentiam dor nenhuma durante os procedimentos. E eles presenciaram várias vezes Arigó estancar o sangue, estancar hemorragias apenas com um comando verbal. Mesmo sem qualquer asepsia, as cirurgias espirituais nunca provocavam nenhuma infecção. Ele prescrevia, em questão de segundos, remédios modernos ou muito antigos, às vezes remédios que nem estavam ainda no mercado nacional. Fazia diagnósticos apenas ao olhar para o paciente. E também, apenas com o olhar, conseguia aferir a pressão arterial. Os americanos se certificaram que os pacientes não estavam sob hipnose, porque eles também acharam muito estranho que as pessoas não demonstravam nenhum medo, não se esquivavam quando, por exemplo, o Dr. Fritz examinava o globo ocular com objetos cortantes. Algo muito impressionante, que vocês encontram até vídeos e fotos sobre isso na internet. Os americanos também presenciaram fenômenos físicos que eram relatados também por outras pessoas, de objetos que se moviam aparentemente sozinhos durante as cirurgias espirituais. E tudo isso foi visto, filmado, fotografado inúmeras vezes. Era muito difícil para esses americanos encontrarem uma explicação racional para o que eles estavam vendo. Puharich e Belk começaram a investigar o caso, conversaram com praticamente a cidade de Congonhas inteira e com pessoas de outras regiões do Brasil, porque Arigó recebia excursões do Brasil inteiro e até de outros países da América do Sul. Ninguém sabia dizer de um caso em que houve uma infecção ou alguma complicação nos procedimentos. E não estamos neste vídeo discutindo ou analisando os métodos empregados por Arigó e Dr. Fritz, apenas ressaltando os fenômenos que ocorreram. E Dr. Fritz ele não trabalhava sozinho, havia outros espíritos ali. O ajudante de Arigó se chamava Altimiro. Ele trabalhava para o Arigó de graça, porque Altimiro também fora curado pelo Dr. Fritz, que operou uma catarata de Altimiro em questão de segundos, numa época que nem existia cirurgia de catarata no Brasil. A partir daquele dia, Altimiro passou a ajudar Arigó todos os dias, organizava a fila, datilografava as receitas. E Altimiro tinha também um pouco de clarividência, e muitas vezes ele relatava que via outros espíritos ali trabalhando.
Um relato muito especial de Altimiro foi quando ele disse que via muitas vezes um espírito que ele identificou como o frade Fabiano de Cristo, que durante os procedimentos do Dr. Fritz projetava uma luz verde nos pacientes. E era esta luz, esta energia que tirava a dor, que continha o sangue e que esterilizava todo o local de atuação do Dr. Fritz. E o Dr. Puharich, um médico americano que lá nos Estados Unidos era conhecido por desmascarar pessoas que cometiam fraudes nessa área, ele ficou tão impressionado com o que ele estava vendo que ele decidiu ele mesmo se submeter a uma cirurgia espiritual com Arigó. Então ele tinha no braço um pequeno tumor benigno. Esse tumor ele nunca tinha se preocupado em tirar, porque apesar de ser benigno, ele estava localizado numa região perto de um nervo importante, perto também de uma artéria. Então, poderiam haver complicações no procedimento. Uma cirurgia normal envolveria várias horas de internação hospitalar, uma equipe médica, cirúrgica, anestesia, antibióticos, antissépticos. E o Dr. Puharich resolveu se submeter à operação espiritual do Dr. Fritz. O Dr. Fritz disse que aquela era a verdadeira postura de um verdadeiro cientista e ainda brincou, disse que iria mostrar a um materialista o que um espírito pode fazer. Com as câmeras fotográficas e filmadoras a postos, o Dr. Fritz ainda perguntou para os presentes se alguém tinha um canivete ali disponível e em cerca de 5 segundos, é isso mesmo, 5 segundos, ele retirou o tumor do braço do Dr. Puharich e o deixou na mão dele. Esse médico levou o tumor para casa num pote de vidro. O Dr. Fritz não receitou nenhum antibiótico, não usou antissépticos, não suturou a incisão e a ferida começou a cicatrizar rapidamente. O Dr. Puharich ainda ficava conferindo a cada hora porque ficou preocupado de alguma infecção ocorrer, mas tudo correu perfeitamente bem. Foi uma experiência muito impactante para esse médico. E o seu colega, Belk, também foi beneficiado. Recebeu uma receita com remédios que curaram uma dor crônica que ele tinha na coluna cervical há muitos anos e que nenhum médico nos Estados Unidos conseguiu aliviar. Eles então resolveram estudar mais a fundo o caso de Arigó, e Arigó estava totalmente disposto a cooperar com os cientistas. Ele mesmo queria entender o que acontecia com ele. Então, esses americanos voltaram depois com um container cheio de equipamentos, fizeram uma pesquisa com uma metodologia, as pessoas traziam relatórios médicos que elas já haviam passado por consultas prévias, geralmente iam procurar Arigó como uma última esperança. Então, comparando esses relatórios médicos com os diagnósticos do Dr. Fritz, que ele fazia sem olhar esses relatórios rapidamente, a equipe chegou à conclusão que Dr. Fritz acertava 96% dos seus diagnósticos. E os outros 4% não era que ele errava, mas que ele simplesmente discordava do que os médicos da Terra tinham diagnosticado. Eles queriam prosseguir com pesquisas mais consistentes, com mais dados, mas houve muitas complicações logísticas. As perseguições que Arigó recebia também atrapalharam muito, a presença constante da imprensa. Arigó também era muito assediado a todo instante, e ele veio a desencarnar muito cedo. Em 1971, ele desencarnou num acidente de carro que ele mesmo previu. Outra grande dificuldade que aconteceu para que as pesquisas prosseguissem foi o preconceito de muitos cientistas. Quando eles eram informados que Arigó alegava estar sob a influência de um espírito, de uma entidade desencarnada durante os procedimentos,
muitos cientistas já ironizavam, satirizavam e não queriam analisar aqueles fenômenos de forma imparcial. A morte de Arigó causou uma comoção nacional. Como era possível explicar aqueles fenômenos, esses acontecimentos, sem supor a existência de algo maior, algo que a nossa ciência ainda não conhece? É claro que todo tipo de tratamento espiritual sempre deve ser buscado de forma complementar. Nunca podemos deixar de lado a medicina disponível pelos profissionais de saúde da Terra. Porém, a magnitude dos acontecimentos que ocorreram naquela pequena cidade do interior das Minas Gerais leva qualquer pessoa de bom senso e disposta a olhar os fenômenos de forma lúcida e com a mente aberta a questionar muitos dos paradigmas aos quais a nossa ciência ainda está totalmente presa. Eu gostaria de contar para vocês um relato pessoal, uma lembrança que é muito especial para mim, para toda a minha família. Meus avós maternos migraram de Portugal nos anos 50. Minha mãe chegou aqui com 3 anos. Meu avô veio na frente, depois vieram a minha avó com a minha mãe, bem pequenininha. Desembarcaram no Porto de Santos. E eu moro até hoje em Santos. Nos anos 50 eles vieram. No começo dos anos 60, meu avô, que nessa época trabalhava numa padaria, ficou muito doente. Ele começou a apresentar ulcerações, feridas na pele, pelo corpo inteiro. Algumas regiões tinham pus. Ele não conseguia nem mais usar as roupas dele normalmente, andava pela casa envolto em lençóis. Os médicos não sabiam como fazer para que aquilo sarasse. Meu avô tentou vários tipos de tratamento. A minha mãe era bem jovem nessa época. Meu avô chegou a ser desenganado pelos médicos naquela época. Disseram para ele que quando aquela infecção na pele chegasse à corrente sanguínea, seria fatal. Então, meus avós, que eram muito católicos, ouviram falar de José Arigó. E daqui de Santos saíam excursões semanais lá para Congonhas. Eles decidiram tentar. Meu avô foi para lá acompanhado de um cunhado, numa viagem difícil, cansativa, ele já bem debilitado. E ele conseguiu ser atendido pelo José Arigó. José Arigó fez uma receita para ele e nesse momento meu avô já sentiu um grande alívio, porque o organizador da excursão disse que se não houvesse jeito, Arigó nem escreveria receita, não faria nada. Agora, se ele deixasse uma receita, era porque havia esperança. Então meu avô voltou de lá com essa receita e com muita esperança no coração. Haviam vários remédios prescritos pelo Dr. Fritz. Alguns minha família teve que buscar em São Paulo, capital, remédios difíceis de se encontrar, ainda mais naquela época. Arigó, quer dizer, o Dr. Fritz disse para o meu avô para ele tomar cuidado com comidas muito temperadas, muito condimentadas, tomar cuidado com excesso de sol. Meu avô cumpriu também essas recomendações e fez o tratamento farmacológico. E depois de algumas semanas, as feridas começaram a sarar. Meu avô ficou completamente curado. Não sei o que teria acontecido comigo, com a minha família, se isso não tivesse acontecido. Foi algo muito especial. E é por isso que eu dedico esse vídeo ao Arigó. Meu avô viveu muito depois disso, faleceu mais de 50 anos depois, de outras causas, deixando muita saudade.
Então eu dedico esse vídeo a José Arigó e toda a sua equipe espiritual, onde eles estiverem, porque aqui ajudaram tanta gente, curando não apenas corpos físicos, mas dando esperança a muita gente, dando provas da imortalidade da alma a quem tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir. E o médico que foi curado pela equipe de Arigó, depois da morte de Arigó, esse médico decidiu largar tudo para apenas pesquisar os fenômenos paranormais, fenômenos que ainda não são entendidos pela ciência. E ele escreveu em 1974 um livro sobre o paranormal Uri Geller. E nesse livro, o Dr. Parrish declarou que cabe à humanidade deixar de perseguir esses mensageiros das forças superiores do universo e, por meio deles, conhecer a verdade. Gente, vocês sabem que de vez em quando eu encerro os vídeos com uma música que eu toco no violão. Então me permitam fazer isso hoje também. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, eu sei que eu não toco e não canto muito bem, mas eu faço com o coração. E algumas pessoas eu sei que gostam, cantam junto. Então eu escolhi uma música que tem tudo a ver com o vídeo para dividir aqui com vocês. José Arigó sempre dizia que não era ele quem curava, mas Jesus, por meio do Dr. Fritz. Por isso que eu escolhi essa música para encerrar esse vídeo. Ela se chama Cura, Senhor, e é uma composição do Padre Antônio Maria. Vamos cantar juntos? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir seu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre a maior cientista da história. Ela estudou uma grande médium
e se surpreendeu. E também um vídeo que fala sobre a aura humana. Qual é a cor, qual é o som, qual é o cheiro da sua psicosfera. Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!